Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. A partir do versículo 1, está assim escrito: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Obrigado. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais, e procureis viver quietos e tratar cada um dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque ao mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Nós temos aqui, nesses 5 capítulos que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, os primeiros 3 capítulos, Paulo celebra a fidelidade da igreja. Ele mostra ali uma igreja fiel ao Senhor. E no capítulo 4 e no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai trazer aqui um desafio para essa igreja crescer. Crescer de que maneira? Crescer na fé, crescer na maturidade, crescer como servos e filhos do Senhor. E no capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção ali, dizendo: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de maneira
de nós que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. O apóstolo Paulo está trazendo aqui uma palavra de encorajamento, uma palavra de direcionamento, após ele ali falar e celebrar sobre a fidelidade. Ele diz: vos rogamos e incentivamos. Exortar traz o sentido de incentivo no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós. Ou seja, eles haviam já recebido orientações do apóstolo Paulo, já haviam recebido os ensinamentos, os estudos bíblicos, de que maneira convém andar e agradar a Deus. Como nós agradamos a Deus? Esta tarde eu recebi ali a visita de 2 irmãos no meu trabalho, e um disse assim, o mais velho: olha, esse irmão aqui, ele está procurando por uma namorada. Eu falei: você tem quantos anos? Ele falou: 21. 21. Falei: precisa orar a Deus aí, né? E esse mesmo que falou que esse precisava, ele falou: só não pode pecar, né? Eu falei: de fato, nós precisamos ter um olhar para o pecado, irmãos. Não é pelo pecado, mas entender que o pecado é uma ofensa para Deus. E enquanto a gente não se convence que o pecado que nós fazemos, ele está ofendendo ao Senhor Deus, para muita gente o pecado é o pecadinho de cada dia. É quase que um cachorrinho de estimação, que a pessoa anda com ele todo dia. E quando, na verdade, imagina se você gostaria de sair para passear com um pedaço de carniça. Ninguém teria a coragem de amarrar uma cordinha na carniça e passear com ela. E a carniça aí tipifica o pecado nosso. E muitas das vezes a gente está ofendendo a Deus e nem percebe. Assim como algumas vezes a gente ofende as pessoas sem perceber. Não é verdade? E enquanto a gente não trata o pecado como ofensa a Deus, para muitas pessoas o pecado é pecado e está tudo bem, mas para Deus não está bem. Se Paulo diz aqui, assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a... Então nós sabemos que se andarmos de mão dada com o pecado, estamos desagradando a quem? A Deus. É um ponto facultativo. Assim andai, para que possais progredir cada vez. E qual a ideia da palavra progredir? A ideia é se destacar cada vez mais, ou então transbordar. Esse copo está cheio, não está? E ele está quase transbordando. É numa posição dessa para mais que Deus espera de você, o seu transbordar. Você agradar tanto a Deus que você vai progredir, ou seja, vai transbordar. Ao contrário disso, muitos estão como um copo de cabeça para baixo, vazios. Eu aprendi alguns anos atrás, bastante anos atrás, que lata vazia faz muito barulho, mas uma lata cheia faz pouco barulho. E de fato, nós somos latas vazias ou latas cheias? Será que nós somos só os barulhentos? Ou somos aqueles que estão cheios de Deus e porque estamos cheios, nós só não somos barulhentos? Há um entendimento que o pentecostal ele faz barulho, e se ele não fizer, está com defeito de fábrica. Vocês já ouviram alguns pastores dizer isso daí. Não vou pôr o nome dele aqui, mas de fato, será que o pentecostal ele é só o barulhento, ou o pentecostal de fato ele é cheio do Espírito Santo? Porque no dia de Pentecoste quem desceu foi o Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E naquele dia começaram a falar em outras línguas, que eram idiomas. E pelo menos 19 idiomas conhecidos das pessoas que estavam na festa da cidade. E eles disseram: ouvimos das grandezas de Deus em nossa própria língua. Então, não é só o barulho pelo barulho, mas é aquilo que Deus está usando a gente.
E aí, como Paulo diz aqui, finalmente, irmãos, vos rogamos e incentivamos vocês, animamos vocês no Senhor Jesus, que assim como recebesse de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus. E de fato, eu e você e todos nós precisamos ter o cuidado de agradar a Deus. Se eu contar uma mentirinha para a Dilian fala assim: amor, onde você está? Aí eu tô lá dentro do mercado. Eu falo: tô aqui na loja, amor. Ah, você está aí no mercado? Aí imagina se ela fala: então me traz um chocolate. Como é que eu vou fazer um chocolate na loja? Aí foi só uma mentirinha para a Dilian. É só uma mentirinha. E isso estou agradando a Deus? Estou mentindo. Então, agradar a Deus é a gente tirar tudo aquilo da nossa vida que a gente sabe que é uma carniça. Mentira é carniça? É pecado. É como se fosse uma carniça. Mentira, e aqui o Paulo vai falar de outros pecados. Então o André precisa tomar cuidado para não mentir. Ainda que a Dilian não descubra da mentira que eu falei para ela, Deus está se agradando? É que a gente acha que Deus não está vendo. E a gente está enganando a nós, porque Deus está desagradado daquilo. Então, precisamos ter cuidado. E Paulo aqui ele está trazendo uma palavra para a igreja, incentivando que a igreja se progredisse cada vez mais. Então, cada vez mais que o André anda com mentira, eu estou progredindo? Não. Estou regredindo. Estou me esvaziando. Estou me destacando menos na presença de Deus. Você pode ver, facilmente você consegue dizer para mim pessoas que progrediu na presença de Deus na Bíblia. Vocês poderiam me dar alguns nomes? Quem que progrediu na presença de Deus na Bíblia? Samuel, José, o Jó. O Jó foi o maior destaque, porque Deus usou ele de exemplo, de fidelidade, de transbordamento. Usou ele de destaque, o Jó. Você vê que Deus permitiu Satanás colocar ele em todas as suas provações, e ele continuou íntegro, inteiro. Então, o versículo 1 nos chama a atenção para que nós progredimos na presença do Senhor. Guarde isso. Sua mentira, você engana todo mundo, mas o Deus Todo-Poderoso você não consegue esconder dele. E na presença dele a pessoa vai regredindo. Versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Paulo diz: vocês já sabem, já ensinei vocês quais os mandamentos, e mandamento traz a ideia, quais as ordens, quais os comandos que o Senhor Jesus enviou. E no versículo 3, ele continua dizendo: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, nós como cristãos precisamos entender que a vontade de Deus única é que nós nos santifiquemos. E nos santificarmos significa separarmos. A palavra santo significa separado. E nós santificarmos é separados do quê? Do pecado. Então, a própria Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Então é muito sério se o crente não se santificar. A gente fala sem medo de errar. Não vai ser salvo. Não será arrebatado, ficará. Sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então, para agradar a Deus, o que nós precisamos? Essa é a vontade de Deus, a vossa? Então, a vontade de Deus na vida do André, a vontade de Deus na vida da Leninha, a vontade de Deus na vida da Mônica, na vida do Johnny, na vida da Dilian e de todos nós que estamos aqui e os que estão em casa. A vontade de Deus é que a gente se separe do pecado. Aquela carniça, numa cordinha a gente fala: sai para lá,
Então, a vossa santificação que vos abstenhais da fornicação. O que você acha que estava acontecendo com os tessalonicenses? Estavam fornicando. E o que traz a ideia da palavra fornicar? Ela traz a ideia da prostituição, do adultério, do sexo fora do casamento, do sexo entre solteiros, do sexo de um casado com solteiro. Então, a fornicação, ela é um pecado. E se a gente não se santificar, não se separar do pecado, pôr o pecado de lado, nós vamos estar entristecendo a Deus. E a palavra abstenhais, ela significa deixar de fazer, evitar, não participar. Então, eu e você precisamos nos abster da fornicação, da prostituição, do adultério. Deixar de fazer, evitar, não participar. Eu nem tinha responsabilidade de estar à frente da igreja. Eu trabalhava numa empresa chamada Belgo Mineiro. Hoje ela está aqui perto ali, onde era Pirelli. Mas quando eu trabalhava lá em Hortolândia, eu me lembro de uma garota de um corpão bonito e que, sem eu nem cantar, nem fazer nada, ela se insinuou para a gente sair. Casado de novo com a Adilene, acho que tinha uns 2, 3 anos. Nós já está 31 anos quase. Imagina. E já era cristão. E o que eu fiz? Eu me abstive. Eu evitei. Eu deixei de fazer. Eu não participei. Não, mas era bonito, eu sou homem, né? Homem, não, eu sou homem. Não. Não tem a conversa de eu sou homem. Aí que você tem que ser homem mesmo, né? O José foi muito, muito macho, foi muito homem, o José. Porque aquela lá, acho que era mais bonita ainda, né? E o José saiu fora dela e, perna para quem tem. Então, o que Deus espera? E isso não é só para nós homens, as mulheres, né? Quantos homens já cantou a Adiliane no meu trabalho lá? Eu trabalhando e escutando o miserável cantar a Adiliane. Então, nós precisamos nos abster. Deus espera que a gente diga não para o pecado. Mas é bonito, mas esse negócio vai me matar. Como se diz, beleza não se põe na mesa. Então, a gente precisa trabalhar a nossa vida. A nossa vida ela é transformada de acordo com o que a gente vai se abstendo. Não, de acordo com os nossos não. Então, o apóstolo Paulo aqui, preocupado com a vida espiritual de Tessalônica, ele diz, a vontade de Deus, se vocês querem agradar a Deus, se santifiquem, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Onde está escrito seu vaso? Escreve aí em cima, saiba possuir o seu corpo. Possuir o seu corpo em honra, em santificação e honra. O Paulo volta a repetir a palavra santificação. Ele acabou de falar para a gente se santificar. De novo ele repete: cada um de vós saiba possuir o seu corpo de duas maneiras: santificação, se separando do pecado, e em honra. Nós precisamos honrar o corpo em que a gente diz que o Espírito Santo mora dentro dele. Fala a verdade. Se você tem uma casa para alugar, você quer que a pessoa que alugou coloque lá dentro todo tipo de coisa? Mas ele alugou. Mas você vai dizer, isso daí não pode não. Aqui não admito isso, não admito aquilo, não vai fazer dessa casa um ferro velho. Imagina, você aluga a casa e vira um ferro velho. Vai ficar como essa casa sua? Aí você tem esse corpo que Deus te deu. Você acha que Deus quer ver nesse corpo um ferro velho? Não. De maneira alguma.
Então, nós precisamos entender que o corpo que Deus nos deu, nós precisamos manter ele em santificação e honra, porque quem é que mora aqui dentro? Agora, imagina a sua casa alugada lá para um ferro velho, aí a hora que você chega lá, você fala, mas não quero nem entrar aqui nesse negócio, está só lixo, ou vira um lixão a casa, imagina. Eu trago esse tipo de pensamento para você entender que Deus está preocupado com aquilo que seu corpo está oferecendo para Ele. É um benefício nosso, Deus morar dentro de nós, é um benefício. Por que a Bíblia ela orienta nós não termos um relacionamento íntimo com todas as pessoas? É para o cuidado do corpo ser livre e não alcançar doença sexualmente transmissível. Sabia disso? Então isso é o que Deus espera, que a gente seja protegido por nossas próprias ações. Mas imagina hoje, uma informação que eu ouvi esses dias. As mulheres com mais de 50 estão, a maioria, infectadas, as que são do mundo aí, né? Não as crentes, não. A maioria das mulheres de 50 para cima estão infectadas com HIV. HIV. A maioria. Isso não quer dizer que as mais novas não tenham. Essa doença começou nos anos 80. E nós achávamos que era por causa, porque na época foi dito que era por causa de um vírus do macaco. Mas depois eu aprendi que nada que é dos animais veio para a gente. Pelo menos a maioria não. Macaco, de porco, de ave. Sabe aquela gripe aviária, gripe suína? Então, é as mesmas pessoas por trás desde o HIV. Então, hoje, por as pessoas não manter o seu corpo em santificação e honra, estão muita gente aí contaminado com HIV. Então, por que Deus quer que a gente esteja em santificação e honra? Para a nossa própria saúde. Para a nossa própria vida. E para que Ele habite dentro de nós num corpo limpo. O limpo que eu falo não é da doença, é limpo do pecado. Então, o Paulo diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. E há pessoas que não conseguem frear o seu corpo, não conseguem pôr um freio no corpo. E quando não consegue pôr um freio no corpo, o que acontece com um carro sem freio? Um caminhão sem freio? O que for sem freio? Vai ter um acidente. Então, nós não podemos andar na paixão do desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus, porque as pessoas que são do mundo, elas não sabem agradar a Deus, não sabem qual é a vontade de Deus, não sabem que Deus é santo, e que Deus, sendo santo, Ele diz para mim e para você, sede santos, porque eu sou santo. As pessoas do mundo não sabem que Deus diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você pode ver, um traficante morre, os outros falam, virou uma estrelinha. Está com Deus. Será? Será que está com Deus? Da mesma forma, se for um cristão que tem sabor de cristão, aí morre, será que está com Deus? Então eu preciso manter meu corpo em santificação e honra, independente da função que eu tenho dentro da casa de Deus. E cada um de nós que estamos aqui temos a responsabilidade, quem está em casa, de manter o seu corpo em santificação e honra. Porque a hora que a gente fecha o olho aqui, irmãos, a gente vai abrir ele ou no inferno ou no paraíso. Não tem outro lugar. Não existe, como diz aí a Igreja Católica, não existe o purgatório. Jesus morreu na cruz do Calvário e quem recebe Ele como Salvador, recebe o perdão de todos os pecados. E quem vai servindo ao Senhor com santificação e honra, o dia que fechar o olho aqui, a hora que ele abrir, está lá no paraíso. Mas independente do cargo da pessoa, pastor, bispo, apóstolo, quarta pessoa da Trindade, seja o que for, se não tiver em santificação e honra, fecha o olho aqui e abre no inferno. E não vai ter que dizer, oh, Senhor, me dá mais uma chance. Não existe uma segunda chance, a não ser a chance que você está tendo hoje,
de manter seu corpo hoje em santificação e honra, de você não ter uma vida na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Olha lá, ó. Oprimir aí traz a ideia, ninguém passe para trás. Não adianta eu pensar que eu posso passar a minha própria esposa para trás. A Bíblia fala, ó, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum. Eu considero a Dilian como minha esposa, mas considero ela como minha irmã em Cristo. Sabia disso? É minha irmã em Cristo. Mas há pessoas que no relacionamento acham que o outro ser é só um cônjuge. Não, ela tem um Deus na vida dela. Ela é uma pessoa que serve a Deus. E eu não posso oprimir, ou seja, passar a Dilian para trás. Eu não posso enganar meu próprio irmão, mas não é irmão de sangue somente. Irmão da fé, o Paulo diz aqui. Em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vos dissemos e testificamos, como Paulo já tinha ensinado a igreja e havia testemunhado. Versículo 7. Porque não nos chamou Deus para imundícia. Imundícia, o que é imundícia? Deus não nos chamou para imundícia. É impureza moral, mas a intenção do coração. Então, imundícia, ela é uma impureza moral, mas uma intenção do coração, que resulta num comportamento degradante. Comportamento degradante. Então, Deus não nos chamou para imundícia, ou seja, para um comportamento degradante, mas nos chamou para santificar. Terceira vez que repete a palavra santificação. Será que ela tem importância nesse texto? Ou seja, Paulo estava até agora celebrando a fidelidade da igreja, mas agora ele está encorajando a eles mudarem o rumo da vida deles. E ele está chamando um povo para andar em santificação. Então Paulo diz no versículo 8, portanto, ou uma conclusão do versículo 1 até o 8, ele diz, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem. Ou seja, se vocês estão desprezando o ensinamento que eu estou falando, como homem, vocês não estão me desprezando, mas sim a Deus, que nos deu também o seu. Então, o desprezar desse ensinamento, que é o ensinamento de Deus, está desprezando o próprio Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Se Deus deu o Espírito Santo, aonde que ele mora? Dentro de nós. Então Deus está preocupado com o que você está fazendo com o seu corpo. Ninguém gostaria de morar numa casa cheia de rato. Fala a verdade. Você conseguiria dormir numa casa que está tudo bagunçado, um colchão daquele sujo, podre, uns cobertor que só a graça de Deus e rato andando para todo lado e barata? Fala a verdade. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Como é que a gente vai ficar oferecendo para Deus uma casa cheia de rato, de barata, de sujeira? Como que a gente pode? Então, como nós vamos agradar a Deus? Limpando e fazendo uma faxina na nossa casa espiritual, deixando ela bonita. Então, no versículo 9, Paulo diz, quanto, porém, ao amor fraternal, agora ele muda e fala sobre o amor entre os irmãos. O amor fraternal, o amor de irmãos em Cristo, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos. Então, é basilar. O que significa basilar? É algo básico, saber que nós precisamos amar uns aos outros. Isso é básico e Deus, como Paulo disse, Deus já tinha ensinado aquela igreja. Versículo 10, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos. Vocês já fazem isso com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. E ele diz, exortamo-vos ou incentivamos vocês, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. A Bíblia diz assim, ó, a ninguém devais nada a não ser o amor.
Sabe uma coisa que nunca acaba a dívida? É do amor fraternal. O amor fraternal. Depois o apóstolo Paulo escreve no versículo 11: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Irmãos, quando eu estava lendo isso hoje à tarde, eu falei, o melhor que a gente precisa é cada um cuidar da sua vida. Eu acredito que o apóstolo Paulo, ele disse isso com outras palavras. Procurem viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Mas aqui, negócios também fala de trabalho, né? E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado. Sabe o que estava acontecendo aqui? Os tessalônicos estavam pensando, Jesus vai voltar, não preciso nem trabalhar mais. Jesus está voltando? Não vou nem estudar. E isso já aconteceu na geração minha lá, 30 anos atrás. As pessoas diziam, já que ele vai vir, para que eu vou para a faculdade? Passou 30 anos, ele não veio, e quem não estudou, dançou. Então, estava acontecendo isso na igreja de Tessalônica, as pessoas não queriam mais trabalhar, não queriam mais estudar, não queriam fazer mais nada. E olha o que ele diz na segunda carta que ele precisou escrever, capítulo 3, versículo 11. Segunda carta 3 e 11, Paulo diz assim para aquela igreja: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Estava assim. Paulo escreveu a primeira carta, ele rapidamente escreve a segunda. Ele já falou na carta anterior, cuide cada um da sua vida, dos seus negócios, trabalhem com as vossas próprias mãos. E depois ele precisa repetir isso na segunda carta. Olha o versículo 12 da segunda carta. A esses tais, porém, mandamos. Agora Paulo está usando aqui uma palavra mais dura. Mandamos e incentivamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio, ou seja, cada um coma do seu próprio suor. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra, e aqui você vai aprender uma coisa que você talvez nunca tenha ouvido. Muitas pessoas acham que na igreja não pode falar nada mais duro, porque senão o irmãozinho não volta nunca mais. Se alguém não obedecer nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Parece que isso nunca apareceu na sua Bíblia, você nunca ouviu essa explicação, não é verdade? A gente pensa que na igreja não pode falar, não pode falar. Olha o que Paulo está ensinando. Se alguém não obedecer nossa palavra, e a palavra não era a vontade de Paulo, era a vontade de Deus que Paulo ensinava. Não adianta eu vir aqui e falar agora, para entrar no culto, as mulheres vão ter que vir com coque. E isso já aconteceu, pasme, isso já aconteceu na igreja. A mulher não podia entrar se não tivesse de coque. Então, não é essas palavras que Paulo está falando. Paulo está falando no obedecer o que está escrito no Evangelho. Então, Paulo orienta, não mistura com essas pessoas, não. Por quê? Para essa pessoa entender que ela não estava andando de acordo com a palavra de Deus. O que acontece com a nossa vida? Muitas das vezes a gente age de maneira errada, uma pessoa estando na vida de pecado, e a gente vai lá e apoia essa vida de pecado. Isso é um perigo. Nós precisamos estar perto das pessoas, mas apontando que a vida de pecado delas está levando elas para o inferno. Você sabia disso? Aí você fala, mas onde está isso na Bíblia? Romanos. Romanos, ele traz para a gente
a seguinte informação. Deixa eu achar aqui, que eu não lembro certinho onde está. Romanos 1. Obrigado, Dilian. Romanos 1. A partir do versículo... É o 32, mas eu vou trazer um pouquinho anterior. Olha lá, ó. A partir do verso 18. Para você ver o que o mesmo Paulo, que ensinou Roma, está ensinando Tessalônica. Romanos 1 e 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Olha aí, já começa dizendo, do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. O que é impiedade? A pessoa sabe que é pecado e faz. Impiedade. E injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Aí está escrito inexcusáveis, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, olha lá, está falando com crente, não é com não crente. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, ou que apodrece, e de aves e quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou. Ó, Deus os entregou. A gente acha que Deus nunca vai nos entregar para o pecado. Você quer o pecado? Deus entrega. Então o texto diz, por isso Deus os entregou às concupiscências, aos desejos desenfreados de seus corações, à imundícia, olha lá, ó, imoralidade com o que o coração quer, para desonrarem seus corpos desonrar o templo do Espírito Santo, o vaso. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus entregou, agora Deus abandonou. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Aqui está falando, para a gente não ser cortado do YouTube e continuar falando a palavra de Deus lá, mulher com mulher. Entendeu? Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. De novo, Deus entregando eles, terceira vez, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Preste atenção agora. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as... Então, tanto quem faz e quanto se agrada de quem está fazendo, está debaixo do mesmo juízo. Então, é importante nós entendermos que Paulo, e essa é uma doutrina que se repete, o apóstolo Paulo está trazendo para aqueles irmãos o que eles tinham que fazer para não desagradar a Deus. Voltando para o capítulo 3 da segunda carta de Tessalonicenses, no versículo 14, diz:
Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Sabe o que a pessoa sempre vai querer? Vou te falar como experiência própria. Eu atendi uma vez uma pessoa que estava com um problema conjugal. E eu indiquei a pessoa procurar uma psicanálise, uma psicóloga. E essa pessoa foi lá na consulta e a psicóloga era evangélica. E a pessoa voltou e foi no meu trabalho querer uma validação do pecado dela. Ela falou: olha, a psicóloga me falou que agora eu preciso ter relação com vários homens para eu de fato achar qual que é o homem certo para mim. Ote? Então a psicóloga crente está mandando você sair fazendo pecado com vários homens para achar qual que é o seu? Eu falei: eu duvido que a psicóloga disse isso, porque ela é cristã. Duvido. Mas o que as pessoas querem? A validação do pecado. Se eu dissesse para ela: isso mesmo, minha filha, vai viver sua vida, o homem que você achar lá no mundo, esse é o que Deus está te preparando. Ela ia em paz, porque ela estava procurando alguém para validar o pecado dela. E aí eu falei: aqui não, tico-tico, aqui não, porque eu sei que está escrito em Romanos capítulo 1, torne-se semelhante os que faz, quanto os que aprova. Eu vou lá validar o pecado dos outros, vou lá aprovar o pecado dos outros. Por que Paulo está falando aqui, notai a pessoa para que ela se envergonhe, para que ela não tenha alguém para validar o pecado dela. O sentido é esse. O que mais as pessoas querem? Alguém validando o seu pecado. Principalmente se a pessoa tem uma função eclesiástica. Um pastor: mas o pastor falou que eu posso. Foi ele que falou. Você não tem a Bíblia não para falar? Eu só posso falar o que a Bíblia fala. Se eu falo fora da Bíblia, o infernão está me esperando. Esse é o livro da verdade. E quem não anda nesse livro não está na verdade, está na mentira. Está na mentira, está no colo do capeta, né? Então, não vos mistureis com ele. Por quê? Porque a pessoa vai querer alguém que valide o pecado dela. Isso aí pode, não tem problema não. E eu, para cima de mim: não, Satanás. Eu falei: essa irmã não falou isso para você não. E você sabe que se você for ficar tendo... E aí ela pegou uma pereba lá, você acredita? Eu acho que ela não vigiou e pegou uma pereba e o negócio ficou feio na vida dela. Aí depois dá nós orar para Jesus curar a pereba que a pessoa estava. Estou falando pereba para não falar DST, doença sexualmente transmissível. Então, por experiência, a gente vê acontecendo. Mas as pessoas não entendem. Então, Paulo diz no versículo 15 ainda: todavia não o tenhais como inimigo. Olha lá, a gente precisa não se misturar, mas não é nosso inimigo. Você só não pode ficar validando o pecado da pessoa. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como... Não está falando para exortar. Exortar não, olha lá. Exortar é animar, né? Incentivar. Mas aqui está falando admoestai-o. Puxa a orelha dele, não é fisicamente, né? Mas é você trazer para ele: você está errado. Então, admoestai-o como irmão, como se fosse um irmão em Cristo. E aí ele diz: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira, o Senhor seja com todos vós. Então, voltando para a primeira carta, que nos trouxe para a segunda carta, Paulo diz: e procurais viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Versículo 12: para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. E agora o apóstolo Paulo vai passar para um outro assunto. Dentro do mesmo capítulo, Paulo trata de 3 assuntos diferentes. Agora Paulo vai falar de um assunto sobre a volta de Cristo.
Ele diz: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo quer dizer assim, ó, eu tenho alguma coisa para dizer para vocês. Não sejam ignorantes acerca dos que já dormem. O dormir aí, irmãos, é uma palavra grega que é kaimal, que ela traz uma palavra poética para a morte. Imagina, como é que você falaria para uma pessoa assim, ó, fulano morreu, você chegaria desse jeito mesmo ou não? Ó, preciso falar uma palavra para você aí, aconteceu um negócio com o fulano, não é? E você vai soltando aos pouquinhos, ou você já chega e já fala, fulano morreu. Para uma pessoa que é o marido, o pai, o filho, o irmão. Para os outros você fala, você não sabe quem morreu, não é assim? Fulano, você não sabe quem morreu. Aí você já manda logo ali. Mas quando se for para dizer para a esposa, você vai chegar lá na esposa, ô fulano, tem uma notícia para você que não é muito agradável. A pessoa, você vai preparando a pessoa, né? E o coração da pessoa, alguém morreu. Foi meu marido, foi meu filho. E aí você vai soltando aos pouquinhos, até que você... Então Paulo, ele está usando uma palavra aqui, e isso aqui traz uma confusão tremenda, porque todo mundo acha que quando morre está dormindo, numa caixinha, num quartinho escuro, escuro, e a pessoa está lá morta. Mas a Bíblia não fala isso. Paulo está usando uma palavra de poesia. Fulano dormiu, está dormindo. Mas você, quando olha lá na Bíblia e vê o rico e Lázaro, o rico está consciente no inferno e Lázaro está consciente no paraíso. E o rico, ele olha e fala, pai Abraão, o Abraãozão lá, de tantos anos atrás, estava passeando pelo paraíso. Ele fala, pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água. Tinha água lá para refrescar minha língua. Tudo consciente. Então há um erro gigantesco de dizer, ai, morreu, dormiu, porque na Bíblia está escrito dormiu. Mas daqui a pouco você vai ver, a palavra não vai ser caimal, vai ser necros. E quando fala necros, de necrotério, o pé da pessoa necrosou. Ou seja, aquela região morreu, por isso necrosou, necrópsia. O que é necrópsia? Vai abrir o corpo da pessoa morta e estudar o que aconteceu. Então, Paulo está usando uma palavra aqui bonita. Então ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm. Eu estava num culto quando Deus mandou eu ler essa palavra. E eu tinha pregado ela 15 dias anteriores. Aí eu estava orando e Deus falou, abre lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu falei, mas Deus, 15 dias atrás eu acabei de pregar isso, vou abrir isso, os irmãos vão falar que eu não tenho palavra, que eu não tenho mensagem, porque vai repetir. E Deus, lê lá. E eu, não, lê, não. Eu falei, então tá bom, vou passar vergonha, vou passar mico. De verdade, eu conversei isso com Deus. E abri a Bíblia e comecei a ler esse texto. A igreja estava toda de pé. E quando de repente caiu uma irmã lá. A Val estava lá. A Val está dando aula hoje? A Val foi uma das primeiras a socorrer a pessoa. E eu lendo o texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E a irmã dormiu. Morreu no meio do culto. A hora que eu acabei de ler o texto, eles carregaram ela para fora. E ela ali teve um ataque. E o Senhor falou, ela não volta mais. Ela não volta mais. O pastor Ciro não está aqui hoje, está no trabalho. Eu falei para ele, ela não volta mais não. Falei para ele que estava do meu lado. E de fato, aquela irmã foi para a glória. E ali eu tive uma experiência sobre a graça de Deus. Por que graça? Porque aquela irmã estava numa vida de pecado, nós estamos falando de pecado. E ela tinha uma vida marital, mas não era casada. E naquele dia ela falou para o seu namorado, vamos amanhã alugar uma casa, vamos marcar nosso casamento, vamos arrumar nossa vida diante de Deus.
E ela foi naquela tarde na casa das irmãs dela, que ela brigava com as irmãs, e não era briga só de falar, pediu perdão para todo mundo. Ela arrumou toda a vida espiritual dela e não sabia que aquele era o último dia dela aqui na terra. E foi para o culto. E Deus mandou eu ler esse texto. E só depois do ocorrido que eu fui entender que o Senhor Deus ia recolher aquela vida para salvação e não para perdição. Porque o texto diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque quando morre alguém cristã, qual a nossa esperança? Aqui foi só um até logo. Logo mais, na volta de Jesus, estaremos todos juntos, todos reunidos. Essa é a nossa esperança. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui, ó. Vocês não podem ser ignorante. Ignorante é a pessoa que não sabe. Eu sou ignorante para consertar um câmbio automático. Sou ignorante. Mas eu tenho conhecimento para trocar o óleo de um câmbio automático. Já não sou ignorante. Então Paulo está falando aqui para a igreja não ser ignorante acerca dos que morreram. Para que não vos entristeçais. Não adianta nós ficar triste. Morreu, é cristão, vamos alegrar, sabemos que aquela vida não está perdida, é um até logo, daqui a pouco vamos estar reunidos, todos juntos, no dia do arrebatamento. Então o que Paulo está ali, o que Deus deu nesse culto, nos deu o entendimento de que aquela irmã seria recolhida, mas ela não tinha vindo na frente pedir perdão. E agora? Vocês lembram do costume que a pessoa tinha que vir na frente pedir perdão? Ela não fez, então ela foi para o inferno. Para muitas igrejas, para muitos pregadores. Mas para a palavra de Deus, nós não podemos ser ignorantes, porque ela tinha arrumado a vida dela ali. Ela tinha reconhecido o pecado dela. Ela pediu perdão pelos pecados dela, para quem ela havia brigado naquela tarde. E à noite Deus mandou eu ler o texto, e eu não queria ler. Mas ele mandou, eu rateei até ele ficar insistindo para eu... E aí nós lemos: não sejais ignorantes, ou seja, nós não podemos ignorar que aquela vida lá, mesmo que não veio aqui na frente, aonde está a regra que tem que vir na frente? Às vezes é importante a pessoa vir aqui e dizer perdão, é importante, não estou desfazendo isso, tem a sua importância, mas é só dessa maneira? Claro que não. Quando a pessoa se arrepende de seus pecados, ela está se arrependendo e Deus está olhando aonde? O coração. Porque quantas pessoas já veio na frente, pediu perdão e tinha arrependido nada? Lata vazia também faz barulho, né? Então, não sejais ignorante acerca dos que dormem. Verso 14. Por quê? Olha lá o que o texto diz. Por quê? Se, olha a condicional. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, e de novo a palavra se repete, cai mal, dormem, que é uma palavra mais macia, né? Dormem, Deus os tornará a trazer e tornará a trazer com ele, fala de ressurreição. Versículo 16, porque o mesmo Senhor, ou Jesus, descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Irmãos, pulei o 15? Obrigado. Obrigado. Versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Então, Paulo está falando isso sobre não ser ignorante acerca dos que dormem, porque isso era a palavra do Senhor, não é de Paulo. Paulo não está colocando a vontade dele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou os que morreram. Então, Paulo está colocando aqui, irmãos, e é bom você entender, a igreja que está aqui hoje, se Jesus voltar agora, nós somos o segundo da fila. Porque nós não vamos preceder, não vamos estar na frente dos que já morreram.
Primeiro os que morreram vão ressuscitar na vinda de Jesus, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Então é isso que o apóstolo Paulo diz. E aí sim o verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E aí? A igreja vai ouvir tudo isso? Vai ouvir. Não vai ser uma volta de Jesus assim, ó. O Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Irmãos, Deus tem trombeta, hein? Eu achava que é só o anjo, não é? Você também achava que era só o anjo que tinha uma trombeta, né? Se a trombeta do anjo faz um barulhão, e a trombeta de Deus? E os que morreram em Cristo, olha lá, ressuscitarão e são os primeiros da fila. Nós é o segundo. Então, na volta de Jesus, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Irmãos, eu não sei dizer a voz do arcanjo, de verdade, nunca ouvi. Ninguém ouviu? Quem já ouviu? E com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O que está escrito lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 52, primeira carta. Coríntios 15, 52. Já está ali? No momento, olha lá. Ó. No momento. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou sem nenhum apodrecimento, e nós seremos transformados. 51 e 52. É isso? 51 e 52. Até aí. Versículo 17, voltando para o texto de Tessalonicenses. Depois nós, os que ficarmos vivos, aí sim nós somos o segundo da fila. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens. E que nuvem é essa? De chuva? Ou nas nuvens dos anjos? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus lá em João 14, 1, 2 e 3, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejai vós também. Então Jesus, que já foi para o céu, nos enviou o seu Espírito, e quando ele arrebatar a igreja, ele levará para as moradas que já estão preparadas, para que estejamos com ele eternamente. Então o apóstolo Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. O nosso consolo é essas palavras de esperança, que Jesus breve voltará. Quarta que vem estaremos encerrando o capítulo de número 5. Eu vou falar hoje e domingo vou trazer de novo isso, porque a gente precisa sempre orientar a igreja, ensinar a igreja. Nós ouvimos domingo que existem 7 céus. Quem ouviu isso, levanta a mão. E a Bíblia fala de quantos céus? Talvez isso tenha trazido confusão na mente de vocês. O bispo fala que tem 3 e foi dito que tem 7. Então, quem fala que tem 3 céus é o apóstolo Paulo, que ele conheceu um homem que não sabe se no corpo ou fora dele, subiu até o 3º. Então, se Paulo subiu o 3º céu, aonde estava ali a presença de Deus. Então Deus, vamos supor que ele está no 3º andar, e quem está lá na cobertura no 7º? A Bíblia não fala de 7 céus. Quem fala de 7 céus são os judeus.
Quem fala de 7 céus são os livros que não são inspirados, são os livros apócrifos, os livros que não são considerados inspirados por Deus. Aqueles livros que vocês vão encontrar na Bíblia católica. Então ali existe livro histórico e existe livro que não tem nada de história entre os livros apócrifos. E os judeus, eles, através do Talmud, falam que tem 7 céus. Mas na Bíblia não tem 7 céus. A Bíblia fala de 3. Então, é meu dever, como o responsável dessa igreja, como supervisor, que supervisiona. Espera aí, foi dito algo, a Bíblia diz para a gente reter o que é bom. Não estou desfazendo da pregação, mas vamos reter o que é bom. Se a Bíblia fala de 3 céus, eu vou ficar com os 3 céus que a Bíblia fala, e não vou ficar com os 7 céus que livros apócrifos falam, ou que, através do Talmud, a tradição dos judeus fala. Para nós vale o que está escrito. Então, é importante que a gente entenda, é 3 ou é 7? Eu fico com 3 porque a Bíblia ensina que tem 3. Entenderam? Ficou claro por que ou não? Amém? Então, irmãos, é sempre dever nosso de quando a gente ouvir algo que não soa de acordo com a palavra, reter o que é bom. O conteúdo que foi dito foi bom, mas só retém o que é bom. Então, não vamos sair repregando que tem 7 céus se a Bíblia não fala. Aí fica difícil para a gente. Tá bom? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Senhor Deus e Pai, nós aprendemos nessa noite, no capítulo de número 4, que maneira devemos viver para agradar o Senhor. E 3 vezes se repetiu a palavra santificação. E nós sabemos, ó Pai, aonde está o pecado. A Tua palavra aponta o que é pecado. E nós devemos nos separar do pecado, que tão de perto nos rodeia. Nos ajuda, Pai, a dizermos não para a mentira, a dizermos não para a fornicação, a dizermos não para o adultério, a dizermos não para uma vida promíscua. Nós entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E tudo aquilo que fazemos que desagrada a Ti, nós entendemos que é um lixo dentro da casa onde o Espírito Santo quer fazer morada. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito, a limparmos a nossa casa, a limparmos o nosso corpo, a limparmos a nossa mente, a limparmos nosso coração, a colocarmos para fora todo o lixo, toda a quinquilharia, tudo aquilo que não condiz com o Senhor Deus, com a sua santidade. Nos ajuda a viver a santidade, a separação do pecado, a colocarmos para longe de nossas vidas o pecado, porque cremos, como o apóstolo Paulo diz em todo o capítulo, e encerrando este capítulo 4, ele nos aponta a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. E nós queremos, ó Pai, nós cremos que como igreja seremos arrebatados, mas nós precisamos santificar as nossas vidas. Precisamos, ó Senhor Deus, melhorar a nossa vida cristã, nosso caráter cristão. E assim nós oramos a Ti, ó Pai. Nós reconhecemos que somos homens e mulheres pecadores, miseráveis pecadores, ao qual nós temos a oportunidade, o perdão e a misericórdia de um Deus santo, de um Deus limpo, de um Deus justo, de um Deus que quer o nosso melhor, que aponta para nós o caminho da salvação. E a Tua palavra diz que nós devemos andar nele. E a escolha sempre vai ser nossa de andar ou não. E que nós possamos escolher bem, ó Pai. Precisamos andar, possamos escolher andar no caminho que é Jesus, o caminho reto, o caminho justo, o caminho santo. Despede, ó Senhor Deus, a sua igreja em paz. Dá, Senhor Deus, para a sua igreja uns dias abençoados até o final de semana. E que seja, Senhor, na sexta-feira, uma bênção o Transfor Kids, o Acampa Dentro,
Que o Senhor esteja presente com seus anjos, guardando, abençoando e manifestando o seu poder entre as crianças aqui, ó Pai. E que possa ser um trabalho que venha a frutificar na vida de cada criança. Assim nós oramos a Ti, ó Deus. Assim nós pedimos a Ti a Tua bênção, Teu favor, Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus oramos e por fé nós agradecemos. Amém. O Rodrigo vai dar a bênção apostólica. Tá lá. Graça e paz, irmãos. Vamos dar benção. Porque se Deus é por nós, operando Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam.